Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, especialmente as crianças nesse momento. Eu quero que vocês ouçam algo que é muitíssimo sério. E algo que o Senhor quer que vocês saibam. Por isso Ele fez registrar na sua palavra tantas ordens semelhantes a estas. O que o Senhor quer para os filhos do seu povo. Crianças, vocês sabem que Deus sempre teve um povo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor passou a chamar o povo hebreu como o seu povo. Ele diz: este é o meu povo e eu sou o seu Deus. E o Senhor concedeu a este povo leis, promessas. Deus se revelou para esse povo, para que esse povo o conhecesse, para que esse povo conhecesse a vontade dele, para que esse povo o amasse. Deus cercou esse povo com a sua bondade, com a sua misericórdia, mostrou o seu poder. Se vocês se lembrarem, especialmente do povo hebreu, vocês vão logo lembrar da história em que Deus tira esse povo do Egito e os faz vir à terra prometida, realizando milagres o tempo inteiro, como fazê-los passar por um mar, abrindo o mar e eles passam a pés enxutos, ou seja, pisando o chão, enquanto as águas estavam abertas. Deus alimentou esse povo, Deus fez muitos milagres, e Deus fez promessas a esse povo de que lhes daria uma terra. Mas aqueles que saíram lá do Egito não foram os mesmos que chegaram. Os que chegaram nessa terra que o Senhor prometeu foi uma nova geração. E como é que essa geração chegou lá? Como é que essa geração continuou andando e vivendo, obedecendo a Deus e esperando o cumprimento das suas promessas? Eles fizeram isso porque os seus pais os ensinaram a amar a Deus, a conhecer a Deus, a obedecer a Deus e a acreditar que Deus cumpriria as suas promessas. Não foi fácil. As crianças daquele povo não eram diferentes das crianças de hoje em dia. E os pais também não eram diferentes. E exatamente porque eles eram iguais, muitos pais falharam em ensinar seus filhos. E exatamente porque eles eram iguais, muitos filhos falharam em obedecer os seus pais. E todas as vezes que isso acontece, existe um problema com a geração seguinte. E por que o pastor está dando esse recado especial para vocês? E depois eu vou falar com os pais de vocês. Nós que somos o povo de Deus, nós temos sempre uma responsabilidade muito importante. Temos várias, mas tem uma que é muito importante e é muito especial, que é preparar a próxima geração. Preparar as pessoas que hoje são crianças e adolescentes, para que quando nós não estivermos mais aqui, elas continuem amando a Deus, conhecendo a Deus, servindo a Deus e confiando e esperando nas suas promessas. Qual é o papel de vocês como crianças nesse processo? Nesse momento agora que vocês são crianças, o papel é obedecer o mandamento que o Senhor deu. E o mandamento que o Senhor deu às crianças foi: honrem ao pai e à mãe de vocês, porque fazendo isso, vocês obedecem a Deus e vocês serão recompensados com uma vida longa. Por que é tão importante honrar pai e mãe para que a nossa vida seja longa? Porque são os nossos pais, são os pais de vocês que têm a obrigação, o dever de preparar vocês para que quando eles não estiverem mais aqui, vocês continuem fazendo a coisa certa. Quando a gente é criança, sempre haverá um pai, uma mãe ou um adulto para nos disciplinar e dizer o que é certo e o que é errado. E inclusive para nos ensinar o que é certo sobre Deus e o que é errado fazer
diante de Deus. Para nos ensinar o que Deus ama e o que Deus odeia. E por isso é tão importante que vocês ouçam e obedeçam os pais de vocês. Honrem este ministério que Deus deu aos seus pais. O ministério que Deus deu aos seus pais é de serem os representantes de Deus dentro da sua casa. É importante, é muito importante que vocês aprendam com os professores da escola dominical, com as pessoas mais velhas da igreja, com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos, porque nós todos, juntos com os pais de vocês, temos a obrigação de preparar vocês, que são a nova geração, para que quando nós não estivermos aqui, vocês continuem a servir a Deus. Pastor, por que isso é tão importante? Porque nós, como povo de Deus hebreu lá no passado, o povo de Deus no presente, continua tendo inimigos. E quem são os inimigos de Deus e do povo de Deus? Todos aqueles que não creem em Deus e que, por sua rebeldia, eles odeiam tudo que é de Deus. E é exatamente por causa desse povo que é tão difícil formar a nova geração, ou preparar vocês para que quando nós não estivermos mais aqui, vocês continuem amando a Deus e servindo a Deus. Por quê? Porque aqueles que não amam a Deus e que não creem em Deus e que não servem a Deus, eles querem fazer com que vocês se acostumem com o modelo de vida deles. Eles querem que vocês imitem o que eles estão fazendo. E para isso eles vão construir muitas culturas. E eles vão fazer isso através exatamente daquilo que vocês mais gostam. Eles vão usar os desenhos animados, eles vão usar as séries que vocês encontram na televisão, eles vão usar as redes sociais, que muitos que ainda são crianças já têm, como o Instagram. E eles vão fazer o quê? Eles vão tentar convencer você a adotar um costume, um hábito, a convencer você a respeito daquilo que eles acreditam. E fazer com que você desacredite de Deus. Mas nesse momento você precisa lembrar daquilo que o pastor está ensinando para você, daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor, quando ela diz que nós não devemos nos conformar com este século, o que ela está dizendo é: eu não posso ser parecido com as pessoas desse tempo. Porque eu devo sim me conformar àqueles que são parecidos com Cristo. No caso de vocês, especialmente, com seus pais, com a sua igreja, com os que são mais velhos. Mas você não pode se conformar ao mundo. Conformar é adquirir a mesma forma do mundo. Vocês sabem disso. Sabe quando você quer criar um gelo com um formato especial, e você pega lá uma forminha com formato de coração, enche d'água e põe lá no freezer. E quando você tira, ela está no formato do coração. Ou quando sua mãe faz um bolo redondo ou quadrado, a massa, quando ela é jogada ali, ela é líquida. Mas depois que ela vai para o forno, ela toma a forma da forma onde ela estava. O que as pessoas que não creem em Deus querem de vocês, crianças, é que quando vocês fiquem adultas, vocês peguem o formato delas, que não amam a Deus. E o que nós que amamos a Deus, e os seus pais que amam e obedecem a Deus querem, é que a mente de vocês seja transformada pela mente de Cristo, para que vocês pensem como Cristo, para que vocês andem como Cristo, para que vocês façam as mesmas coisas que Cristo fez. Ele amou, ele obedeceu, ele foi verdadeiro em tudo que ele fez, ele foi absolutamente injusto em tudo que ele fez, e praticando a justiça, amando as pessoas, obedecendo a Deus, ele glorificou a Deus, ou seja, ele elogiou com a sua própria vida a Deus. E é isso que nós pais queremos para vocês, que vocês conheçam a Deus, o nosso Senhor, que vocês conheçam o seu Filho, o seu único Filho Jesus, e que vocês sejam moldados à mente de Cristo Jesus. Porque quando isso acontece na vida de uma pessoa, nós passamos a experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Se você perguntar agora para o seu papai e para a sua mãe, qual é a vontade deles para a sua vida? Eles vão, e você pode até fazer essa pergunta depois do culto. Com certeza eles vão falar que eles querem que você estude bastante, que você tenha uma profissão, que você cresça e que você tenha uma vida feliz. Ora, se os pais de vocês, que são humanos, como todos nós, e que cometem erros, querem o melhor para vocês, imagine Deus. A vontade de Deus para vocês, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Mas para experimentar esta vontade, eu preciso deixar que os meus pais, a minha igreja, o povo de Deus, me ajude e me prepare para ser a próxima geração de servos do Senhor. E eu não posso deixar que o mundo tente me conformar àqueles que não creem em Deus. Então, é um processo muito importante que vocês precisam saber disso. Existe uma guerra acontecendo, até mesmo dentro da casa de vocês. Uma guerra entre o pensamento e os costumes daqueles que não amam a Deus e os pensamentos e os costumes do povo de Deus na sua casa, representado pelo seu pai e sua mãe, que amam ao Senhor e que querem formar em você um servo de Deus, um cristão, alguém que ama ao Senhor e que tem a mente transformada pela mente de Cristo, anda igual Jesus para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Nós pais queremos preparar vocês para serem uma geração de pessoas que amam o Senhor e que fazem a sua vontade. Então nos ajude nisso, obedecendo a Deus, obedecendo os seus pais, obedecendo aquilo que os que são mais velhos do povo de Deus ensinam a vocês, ok? Então guardem bem isso. Nós estamos preparando vocês, como um grande general preparando um exército, para que quando ele não estiver mais aqui, este exército continue marchando. Vocês são essa nova geração. Como os heróis que vocês assistem na televisão, chega um dia em que o herói passa a sua tarefa para um herói mais novo, e ele vai dar continuidade à missão de defender os oprimidos, de defender os pobres e os fracos. Assim também, nós estamos preparando vocês para isso. Então entendam que quando o papai e a mamãe dizem não, quando eles insistem que você ore, que você leia a Bíblia, quando o papai e a mamãe querem que você participe do culto doméstico, eles estão preparando vocês para um novo momento na vida de vocês, que é quando vocês forem adultos e tiverem que caminhar sozinhos. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude nesse processo, para que a gente compreenda, para que a gente entenda, para que a gente obedeça, e que Deus forme em nós verdadeiros servos dEle, que o conhecem e que o amam. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, eu peço ao Senhor, que é Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida das crianças, que o Senhor as ajude, para que elas obedeçam os seus pais, para que elas ouçam a voz do Senhor através da voz deles, que elas aprendam com eles a amar ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, para que eles sejam, ó Deus, bons dispenseiros do Senhor, representantes do Senhor dentro de suas casas. Que os pais dessas crianças que estão ouvindo agora, que eles consigam realmente preparar os seus filhos, esta nova geração, para que ela tema o Senhor. Assim nós te pedimos, ó Deus, pelas crianças e por seus pais, em nome de Jesus. Amém.